Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Que bom poder estar aqui. É uma grande honra, privilégio, né, poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Agradeço muito ao pastor Flauber, né, o carinho, assim, e o investimento nas nossas vidas e nos trazer aqui, né, e nos apoiar nessa caminhada para a qual o Senhor tem nos chamado. Isso é muito precioso, né, que Deus possa recompensar abundantemente essa igreja. Né, é uma igreja que eu já conheço há muito tempo, né? Eu que cresci no meio presbiteriano em Campina, então já tenho um relacionamento com essa igreja de muitos anos e já fui tão abençoado, né, pela vida dos irmãos, né? Eu lembro aqui, né, desde o próprio pastor Flauber, né, quantas vezes fui lá no Monte Santo também, quantas vezes a gente vê aqui. Eu glorifico a Deus pela obra que o Senhor tem feito aqui nesse lugar também, nessa igreja, né? Vejo o amor, o ardor do pastor Flauber e de Simone por missões, pelo evangelho, pela pregação do evangelho, como essa igreja é uma igreja missionária, que eu sei, né, que está fazendo a obra do Senhor nos campos aqui, onde Deus a plantou, né, e assim, eu glorifico a Deus pelo trabalho dele na vida de vocês, e através dessa igreja, né. Também outros irmãos queridos também, Thalita e Tiel. Quantas vezes eu, como adolescente, escutava Tiel falar, não é para cuidar da sua idade não, meu irmão, mas enfim, né. Meu irmão, tu és uma bênção. Como eu fui abençoado pela tua vida, pelo teu ardor, pelo evangelho, como aquilo me marcou, né? E ver também você seguindo, né? Servindo ao Senhor enquanto policial federal ali, mais firme. Como isso é importante nos dias de hoje. Aqueles que conseguem, né, fazer isso. E às vezes as pessoas só querem ter, né, quando começam a trabalhar e ter uma carreira de sucesso, esquecem do Senhor. Mas como isso foi importante para a minha vida também, poder ver você ali firme no Senhor. E todos os irmãos aqui, né, outros irmãos também que eu lembro aqui, né, o padre Gabriel, que estava por ali, né, o próprio Gabriel, eu servi com alguns aqui na UPA, em tempo de UPA e de mocidade. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. E também André, mais recentemente, né, tenho conhecido e visto a graça de Deus na tua vida, meu irmão. Que alegria poder ver o que Deus tem feito. Né? Eu ouvi muitas notícias boas suas de Helder enquanto ele estava lá. Né? Então, assim, glorifica a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida, irmão. Que Deus te use grandemente. Mas, meus irmãos, nessa noite o que Deus colocou no meu coração para falar aos irmãos, né, tá lá no Salmo capítulo 1. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus. Salmo de número 1. Fiquei pensando no que poderia trazer aos irmãos, como poderia abençoá-los nessa noite, pela graça de Deus. E decidi trazer esse texto, o qual tenho meditado há algum tempo. Irmão, me desculpa, eu esqueci de falar de Érico ali, olhando para ele aqui, misericórdia. Vim no Catolé e não falar de Érico. Meu irmão, tu és uma bênção, tua vida me influenciou muito. Meu Deus, certo que é uma bênção. Eu conheci Érico na UPA, Érico um presidente de federação, e como eu fui abençoado pela vida dele, né, um compromisso real com Deus. Eu fico muito feliz de ver o pastor, meu irmão, abençoando o nosso presbitério hoje. Que alegria. Então, assim, grande responsabilidade para mim hoje estar pregando para homens que influenciaram minha vida, né? Mas o evangelho é assim, né? O evangelho de Deus usa o fraco, né? Aquele que não tem, muitas vezes para abençoar, né? É porque o poder é dele, a excelência é do Senhor, amém? Então vamos ler, meus irmãos, o Salmo de número 1. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Diz assim. Vamos fazer o seguinte, eu queria que a gente lesse todo mundo junto do telão ali na mesma versão, pode ser? Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos, irmãos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença nessa noite, no culto, no dia do Senhor, para glorificar o Teu nome, para buscar a Tua face.
Como isso é precioso, Senhor. Tu és o nosso maior tesouro. Como é maravilhoso podemos louvar ao Senhor com essas canções que louvamos aqui, falando de Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui com essa igreja tão querida, Senhor, e ter a oportunidade de falar para eles aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Senhor, isso aqui não é sobre mim, não é sobre Kelly, ou aquilo que o Senhor tem feito, não é sobre a nossa caminhada, mas é sobre a tua história, sobre quem tu és, sobre a história da redenção que o Senhor está escrevendo. Ó Deus, que o Senhor já escreveu no sangue, pelo sangue do teu Filho ali derramado na cruz. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor glorifique o teu nome nessa noite. Fale ao coração de cada um. Senhor, eu te peço se tem alguma coisa que está impedindo alguém aqui de prestar atenção, de estar pleno aqui nesse lugar, focado. Eu te peço que o Senhor repreenda em nome de Jesus. E traz, Senhor Deus, todos os corações, todas as mentes, Pai, cativas à tua palavra nessa noite. Fala a cada coração, traz graça, traz poder, Senhor Deus, do teu Espírito Santo. Confio em ti, Senhor Deus, não em mim mesmo, porque esse sermão é imperfeito, o pregador é imperfeito, mas tu és o Deus perfeito. E com base, Deus, na tua perfeição, Deus, e confiando em ti, Senhor Deus, eu vou falar ao teu povo nesta noite. Usa a minha vida, Senhor, para a tua glória, por tua misericórdia. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Eu posso falar aos ouvidos, mas só o Senhor pode falar ao coração. Fala, Senhor Deus, glorifica o teu nome, manifesta a tua presença, o teu poder, a tua graça nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deixa eu ajeitar aqui. Meus irmãos, esse aqui é o primeiro salmo, e é um salmo que ele é tido como o resumo de todo o livro de Salmos, né? Alguns dizem que ele descreve a alma do saltério, e por que não dizer, talvez, até a essência do evangelho, do cristianismo. Eu gostaria de ver isso com os irmãos nessa noite. É interessante porque esse salmo ele começa com uma palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz ou mais do que feliz. É uma constatação e ao mesmo tempo um conselho. É como se ele dissesse, como é feliz aquele que faz isso e aquilo. A literatura hebraica faz uso dessa expressão para expressar um conselho, como se alguém falasse, terá a vida boa e feliz aquele que fizer essa e aquela coisa. O mundo fala tanto, né, meus irmãos, sobre felicidade, nos dá tantas fórmulas, tantos princípios, boas práticas para que possamos ser felizes. Mas qual é o conceito de felicidade segundo Deus? O que Deus diz que é um homem feliz, uma mulher feliz? É isso que esse texto vai nos ensinar nessa noite. Eu acredito que todo crente devia olhar para textos como esse com atenção especial, pois aqui se encontra um conselho divino que aponta para a felicidade, mas não qualquer felicidade, a felicidade segundo Deus. Ao lermos textos como esse, nós devíamos pegar papel e caneta e anotar cada lição, cada conselho apresentado, para que possamos praticar com dedicação e fé. Assim, nesse contexto, o salmista está dando um conselho. E que conselho é esse? Que tipo de homem é esse que é feliz? O conselho dado pelo salmista, e por que não dizer pelo próprio Espírito Santo a nós nessa noite, é apresentado na forma de contrastes. E eu queria que vocês acompanhassem esses contrastes e prestassem bastante atenção a eles. Ao longo de todo o salmo vai ficar claro os contrastes que existem entre dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. Segundo Deus, o justo é feliz, o ímpio não. Enquanto estudamos, eu gostaria que você pudesse comparar a sua vida com a vida do justo e a do ímpio. E assim você vai poder avaliar a si mesmo, de acordo com o padrão bíblico, de forma honesta e humilde. Assim, você terá o melhor proveito desse momento. Amém? Vamos ao texto. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. O salmista inicia contrastando o que eu vou chamar aqui nessa noite de as fontes da vida de um homem. E eu gostaria desde já deixar claro para os irmãos a minha tese nessa noite. Dize-me tuas fontes, e eu te direi quem és. Dize-me tuas fontes, e eu te direi quem és.
Veja só. Primeiro ele lista quais são as fontes do ímpio. E ele faz isso de forma muito bonita. Ele diz, de forma negativa, ele fala do justo e a gente interpreta que esse é o ímpio, né? O que o ímpio faz? Ele anda no conselho dos ímpios, detém o caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. O que o justo faz? O prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a lógica dos primeiros 2 versículos. Mas eu queria que a gente pudesse entender melhor esses termos. Talvez você já ouviu esse texto várias vezes na sua vida e talvez você, como eu, se pergunta o que está falando aqui em cada uma dessas partes desse versículo. Como é que eu diferencio um ímpio de um pecador, de um escarnecedor? O que está sendo ensinado aqui? Quais são as fontes dos ímpios? O ímpio, a palavra ímpio no original, significa aqueles que se desviam do caminho. Só há um caminho para a salvação. Todos os outros, meus irmãos, levam à perdição. Andar segundo o conselho dos ímpios, então, significa dar ouvidos aos conselhos ou aos princípios de vida daqueles que se desviam do caminho da salvação, daqueles que se desviam do caminho do Senhor. E aí eu faço a primeira pergunta para você nessa noite. Que princípios têm norteado as nossas decisões? Decisões que tomamos todos os dias, no nosso trabalho, com a nossa família, na nossa agenda. Será que nós temos agido de acordo com os princípios do mundo, dos ímpios ou da Bíblia? Que conselho nós temos ouvido ou dado ouvidos? Eu lembro que eu li um texto recentemente sobre o pastor Francisco Leonardo, os irmãos que estudam no SPN o conhecem bem, pastor muito abençoado, holandês, que veio para o Brasil e passou um tempo no Sul, depois veio para Recife, foi reitor e professor do Seminário Presbiteriano do Norte, muito conhecido pelo seu equilíbrio entre doutrina e piedade, né? Inclusive tem um livrinho sobre ele que eu comprei, foi de lá que eu tirei o que eu vou falar para vocês aqui, que se chama Doutrina segundo a Piedade. E ele teve um momento ali no livro, né, que são pessoas escrevendo sobre ele, e o genro dele escreve, um dos genros dele, né, dos quais, por exemplo, um deles é o próprio Augusto Nicodemos, né, é genro do pastor Francisco Leonardo, mas não foi ele, foi outro genro que escreveu uma coisa interessante. Quando ele estava terminando o curso de graduação dele em engenharia na Universidade Federal de Pernambuco e queria ajuda para escolher entre as opções que ele tinha de carreira para seguir. E aí ele foi para o pastor Francisco Leonardo pedir alguns conselhos. E olha o que ele escreve. Ele diz assim: quando eu estava concluindo o curso de engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco, tive outra lição que permeou a minha carreira profissional até hoje. Eu precisava decidir qual das 5 opções de trabalho e pós-graduação eu deveria aceitar. Os tempos eram outros, vivíamos o milagre brasileiro. Quando expus ao pastor Francisco o meu problema de decidir entre as opções, ele me disse: vamos pensar. Pegou um papel e colocou na vertical as 5 opções e na horizontal 4 critérios: salário, estabilidade, serviço e orgulho, e colocou referências bíblicas para cada critério. Encorajou-me a preencher com valores de 1 a 10. Mas com uma observação, ele disse: as opções com maior salário, maior estabilidade e a que mais me orgulharia teriam os menores pesos. E o que pudesse servir mais com os meus dons, o maior peso. Achei que ele tinha se enganado, especialmente com o salário. Mas ele retrucou e disse: não, meu filho, no reino de Deus o valor do salário é irrelevante. O impacto mais importante da perspectiva cristã quanto a encontrar um trabalho ou vocação é que a prioridade passa da ênfase da recompensa para o ideal de servir. Ou seja, o pastor Francisco disse a ele: olha, você tem várias opções aí, né? Você vai escolher sobre elas, mas não dê mais peso ao salário, à estabilidade e ao orgulho que você vai ter, mas dê mais peso ao serviço. Quanto você vai poder servir com aquilo? Que conselho, meus irmãos. Hoje em dia parece que a gente esqueceu dessas coisas. Parece que a gente está andando com as prioridades do mundo. O mundo aqui diz que o salário é o mais importante. O mundo aqui diz que você tem que procurar ter, ter e ter. Mas o Evangelho está mais preocupado com o coração. O Evangelho está mais preocupado com o outro e não consigo mesmo. E quantas vezes a gente está ouvindo o conselho dos ímpios, andando no conselho dos ímpios? Por isso eu faço essa pergunta para você nessa noite. Como você tem andado? Que conselhos você escuta? Sobre que princípios você tem pautado a sua vida e as suas decisões? E aplicando o contraste do salmista, veja que ele contrasta andar no conselho dos ímpios
com ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. E como a gente pode entender isso? Eu entendo que o justo é aquele que, ao invés de guiar a sua vida ou as suas decisões com base em princípios e conselhos deste mundo, ele medita na palavra de Deus e dela obtém conselhos, direção, sabedoria para a sua vida. Ele não quer saber o que está na moda, o que o novo influencer está falando lá no TikTok, no Instagram, quais são as 5 características das pessoas mais bem-sucedidas que saíram na revista Forbes. Ele busca pelas veredas antigas. Ele quer saber qual o caminho bom e seguro, segundo a palavra de Deus. Ele quer saber o que é ser bem-aventurado, feliz segundo Deus, e assim ele conduz a sua vida. Ele tem como referência e ele pede conselhos homens e mulheres de Deus, pessoas que não vivem para o aqui e o agora, mas que têm os olhos na eternidade. É a essas pessoas que ele pede conselho. É para elas que ele abre o seu coração, permitindo-se ser ensinado, direcionado, corrigido e moldado. Mas vamos para a segunda frase. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Se deter no caminho dos pecadores tem a ver, se a gente parar para pensar, caminho na perspectiva hebraica é a mesma coisa, é uma metáfora para a vida, né? Ou seja, o seu caminhar é a sua vida. Isso significava praticar as mesmas obras dos pecadores. Pecador, no original, é aquele que erra o alvo, né? A gente já viu muito isso, né? Pecado é errar o alvo. Então, pecador é aquele que erra o alvo. O ímpio é aquele que se desvia do caminho e o pecador é aquele que erra o alvo. A lógica aqui é que essa tipo de pessoa que se detém no caminho dos pecadores, ele pratica as mesmas obras dos pecadores, daqueles que erram o alvo. Ele adota pensamentos, posicionamentos pecaminosos na vida e no coração, errando o alvo que Deus estabeleceu para nós. E aí eu queria lhe perguntar a segunda coisa. Será que os seus posicionamentos, as palavras, as atitudes, as ações e reações que você tem, são mais parecidos com as dos justos ou com as dos ímpios? Se alguém olhar para a sua vida, ela consegue discernir isso. Você anda em humildade e mansidão, e eu vou aplicar aqui usando as bem-aventuranças, né, que são a característica do povo de Deus. Você anda em humildade e mansidão, reconhece os seus pecados, busca a justiça de Deus e não a sua própria, é misericordioso, busca a pureza, abre mão dos seus direitos pela paz? Ou será que você é orgulhoso, esconde os seus pecados, faz justiça com as próprias mãos, é rancoroso, impuro e faz guerra ou birra por qualquer coisa? Quem é você? Como é que está a sua vida diante do padrão da palavra de Deus? Com quem você se parece? Você se parece com o justo ou você se parece com o ímpio? Você anda se detendo no caminho dos pecadores? A sua vida, o seu caminho parece com o dos pecadores? E contrastando mais uma vez com o versículo 2, porque lembre, o salmista está contrastando isso com meditar na palavra de Deus. É o que ele fala no versículo 2. O justo é aquele que, ao invés de praticar as mesmas obras, ter os mesmos posicionamentos e atitudes dos pecadores, ele medita na lei do Senhor e nela aprende a ter posicionamentos santos, fazer as obras que glorificam ao Pai que está nos céus e a andar na contramão do mundo. Quando você medita na lei do Senhor, você não se detém no caminho dos pecadores. O justo, ele treme só de pensar em pecar contra Deus. Entristecer o Espírito Santo que Deus colocou nele, com suas atitudes, com suas palavras, com seus pensamentos e omissões. Mas ele se posiciona corajosamente e sacrificialmente na força da graça, por aquilo que é reto, justo e bom diante de Deus e dos homens. Porque, meus irmãos, às vezes pode até você dizer assim, não, mas eu não vivo no caminho dos pecadores, mas talvez tem coisas que é talvez até fácil você não ver no caminho dos pecadores. Mas meditando na palavra de Deus, você vai descobrir que tem coisas que você vai ter que ser muito corajoso para não se deter no caminho dos pecadores. Você vai precisar se posicionar em algumas coisas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, na sociedade em geral, e que talvez seja difícil, em que talvez você precise de coragem. E para isso você precisa ter a sua fonte na palavra de Deus, na lei do Senhor. Só assim você vai poder
se desviar, não se deter no caminho dos pecadores. Mas a terceira afirmação do salmista diz: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor no original é imitador, né? Aquele que fica imitando e rindo, ou também pode ser traduzido como aquele que segue a multidão. E se assentar na roda dos escarnecedores é aquela ideia de sentar por um longo período de tempo. E para você fazer isso, você precisa se sentir à vontade, né? Essa ideia aqui é de se sentar e ficar à vontade em ambientes ou com pessoas onde o pecado é a regra, onde o pecado é o lazer, onde o pecado é o prazer, onde a santidade não é somente desprezada, mas ela também é escarnecida, zombada, debochada. Isso é se sentar. Esse é o ambiente onde ele está falando aqui, onde o justo não se senta. E se assentar na roda dá a ideia de intimidade. Tem que ter havido um relacionamento antes, um aprofundamento, uma aceitação daquela pessoa por parte da roda. Se assentar na roda significa que você está à vontade na roda. Ninguém se assenta numa roda sem que se sinta bem ali, não é verdade? Se assentar numa roda significa ter assuntos e interesses em comum. Se você não gosta de política, você não vai sentar numa roda que fala sobre política. Não é verdade? E aí, a pergunta que eu faço para que a gente possa pensar nessa noite é: em quais rodas nós temos nos assentado? Com que tipo de pessoas nós nos sentimos à vontade? Que assuntos gostamos de falar e nos interessam? Sabe, isso tanto no âmbito físico, ou seja, as rodas de pessoas, as conversas que você participa no seu trabalho, na vizinhança, com amigos em geral, mas também, por exemplo, por que não aplicar isso à rede social? Quais são os grupos de WhatsApp que você está? Por que você está lá? Qual é o assunto que está sendo falado naquele lugar? O que permeia aquelas conversas? Aquilo glorifica a Deus? Ou será que muitas vezes nós estamos em grupos de WhatsApp, Facebook, qualquer tipo de coisa desse tipo, ou em conversas com pessoas, em rodas de amigos, onde o nome de Deus é escarnecido, onde o pecado é não somente praticado, mas louvado, e aquele que glorifica a Deus é desprezado, escarnecido, zombado. Muitas vezes a gente vê que no mundo aí é assim, né? Se você botar uma roda de homem, o que vai acontecer? Vai falar provavelmente sobre mulher, vai ficar falando um bocado de coisa disso, conversas sexualizadas, de duplo sentido. Às vezes vai ter conversa sobre ganhar vantagem, sobre ser malicioso, sobre ser esperto e conseguir ganhar alguma coisa em cima do outro. Às vezes você pega uma roda de mulheres e você vai ter um bocado, e elas vão começar a falar da vida de todas as outras, de todo mundo. Mas isso não é uma roda que glorifica a Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente olha para a Bíblia e a gente fica pensando que é um negócio lá do outro lado, uma coisa abstrata, né? A roda dos escarnecedores. Meus irmãos, isso está no nosso dia a dia. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus e reconhecer as situações onde ela se aplica na nossa vida. É isso que eu estou tentando mostrar aos irmãos aqui. Será que nós temos nos assentado em rodas de escarnecedores? Isso não glorifica o nome do Senhor. Isso está lutando contra aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aplicando o contraste também com o versículo 2. O justo é aquele que, ao invés de se assentar, ter comunhão, se sentir à vontade com os que desprezam e escarnecem dos princípios da palavra de Deus, ele prefere a presença do seu Deus. Ele prefere se assentar aos pés do seu Redentor, como fez Maria, irmã de Marta. Ao invés de rir das piadas dos escarnecedores, ele prefere se alegrar ao ouvir a voz do Espírito Santo. E por isso, ele medita na lei do Senhor, individualmente, mas também em grupo, nos grupos de discipulado, em estudos bíblicos, nos cultos da igreja. Nessa roda, ele se acha seguro, ele se sente à vontade para ficar, ele tem paz, ele arma a sua tenda e ali ele deseja habitar. Esse é o justo. Quem é você, meu irmão? Quem somos nós, de acordo com esse texto? Como é que a nossa vida se compara com a palavra de Deus? Então, resumindo, as fontes do ímpio são o pecado e os pecadores. Mas quais são as fontes dos justos? A lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. E meditar, meus irmãos,
é uma disciplina espiritual esquecida. A gente quase não fala sobre isso. Muita gente hoje fala sobre ler a Bíblia, mas não muitas pessoas falam sobre meditar. Meditar não é só ler. Meditar é pensar. Meditar é ruminar. É aquela ideia da vaca, né, que come ali o pasto de manhã e de noite fica mastigando, parece que ela não está comendo nada, mas está só mastigando ali, ruminando, remoendo. Conta-se que ela tem outro estômago lá onde guarda temporariamente e depois volta para a boca e ela fica ruminando para deixar bem trituradinho para depois realmente digerir. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o caminho do justo. A fonte do justo é a meditação na palavra de Deus. É gastar tempo pensando, buscando entender e aplicar na nossa vida. E é interessante porque ele fala isso, ele diz de dia e de noite. Não é esporadicamente, sabe? Não é no sábado e domingo quando você vem para a igreja. Não é quando você tiver um tempo livre. Mas é sempre. De dia e de noite. De dia e de noite. Até uma ideia de rotina, né? Algo rotineiro. Eu acho interessante isso. Eu tenho entendido, né? Eu converso muito com o Cássio sobre isso. Que a vida devocional, a meditação, a oração, essas práticas, essas disciplinas espirituais, elas devem ser para nós como o alimento. Veja, a gente sempre toma café, almoço e janta, talvez tenha gente que não toma uma dessas refeições, mas você tem algumas refeições fixas no seu dia, não é verdade? E a verdade é que se você não faz no horário previsto, depois você arruma um tempo de fazer, não é? Se você não come em casa, você compra um negócio, passa como um lanche, faz uma coisa, mas você não fica sem comer. Por que a gente faz isso com a nossa vida devocional? Talvez voltando, por que a gente não faz isso? Por que a gente, eu não consegui fazer minha devocional agora de manhã porque estava corrido, amanhã eu faço. E assim passa 1, 2, 3 dias, e tenha certeza, meu irmão, o diabo vai colocar 30 mil coisas para você fazer, para você não conseguir fazer sua vida devocional. Porque ele sabe o quanto isso impacta o seu dia a dia. E ele sabe o quanto isso lhe aproxima do que Deus tem para a sua vida. E às vezes a gente fica lá e a gente, não consegui fazer hoje. Não, amanhã eu faço não sei o quê. Não, meus irmãos. Não é fonte de vida, não é alimento. Se a gente entendesse a necessidade que a gente tem disso, a gente era mais diligente. Não, peraí, eu não fiz de manhã, eu vou fazer de noite. Eu vou abrir mão de outra coisa, ainda que eu não faça na perfeição que eu queria, mas eu vou buscar, eu vou gastar um tempinho ali, vou entrar no meu quarto, fechar a porta, passar 15 minutos na presença de Deus, ou meia hora, eu vou buscar o meu Senhor, porque isso é prioridade para mim, porque isso é importante. O cristão do século XXI, ele é fraco, porque não lê a Bíblia, porque não medita na palavra de Deus, porque não gasta tempo em oração, porque não tem tempo para Deus. Mas sabe o que é mais triste, irmãos? Porque para uma tela desse tamanhozinho aqui, a gente tem tempo. A gente tem muito tempo. A televisão das décadas passadas é o celular de hoje. Você sempre encontra tempo para olhar a sua rede social. Você sempre encontra tempo para checar as curtidas, para ver o que as pessoas estão fazendo por aí fora. Meus irmãos, nós precisamos ter a prioridade como prioridade a palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, as fontes do justo são o Senhor e a sua lei. E aí eu queria lembrar do que eu disse no começo. Dize-me as tuas fontes e eu te direi quem tu és. Quais são as fontes da sua alma? De onde nós temos bebido? O que tem nos influenciado, meus irmãos? Isso eu digo em termos de pessoas, primeiramente. Quem são os teus amigos? Quem são os teus melhores amigos? São pessoas tementes ao Senhor. São pessoas que são referências para a tua vida. São pessoas que a palavra de Deus diz que é bem-aventurado. Ou são pessoas que vivem princípios completamente distantes da palavra de Deus. Quem são as pessoas para quem você conta os seus segredos? Para quem você abre o seu coração? Com quem você gasta tempo intencionalmente no seu dia? Essas pessoas vão te influenciar, tenha certeza disso. Outro exemplo, outra aplicação disso, nas mídias, especialmente as mídias sociais. Quem você segue e acompanha nas mídias sociais? São pessoas que temem a Deus, são exemplos a serem seguidos de acordo com os princípios da palavra de Deus, são felizes segundo Deus ou segundo o mundo. O que essas pessoas pregam para a tua alma e para o teu coração? Sabe, faça um favor a si mesmo. Chegue em casa hoje à noite ou durante essa semana e dê uma revisada nas pessoas que você segue na sua rede social. Veja se realmente vale a pena estar fazendo aquilo ali. Se a vida daquela pessoa está te pregando coisas que valem a pena para a tua alma, que vão te enriquecer espiritualmente, que apontam para a eternidade.
ou se elas, na verdade, estão pregando coisas, se o estilo de vida delas, se o que elas falam, o que elas vivem, na verdade, estão te chamando para longe daquilo que Deus diz que é o correto, do caminho reto e justo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser mais diligentes nisso. A Bíblia não fala sobre rede social, a Bíblia não fala sobre Instagram, WhatsApp, sobre Facebook, mas ela nos dá princípios, ela nos dá preceitos que podem ser aplicados a todas as áreas da nossa vida. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia é sempre atual. Em termos de entretenimento, o que você tem colocado para dentro do seu coração? Vou falar aqui televisão, eu sei que muita gente que nem assiste mais televisão hoje assiste. Programas, novelas, coisas desse tipo. Cuidado, meus irmãos. O que entra influencia. Vou falar aqui para a turma jovem, você que assiste seriados e fica aí maratonando séries, cuidado com as séries que você assiste. Veja os princípios que estão sendo pregados ali. Tem tanta sexualização hoje no mundo, nas séries. Tanta coisa que não é o padrão bíblico ali, sabe, sendo pregado. Escolha bem, seja sábio, seja prudente. Quais são as músicas que você tem escutado? Ah, mas não é pecado escutar uma música que não é da igreja. Não, não é pecado, meus irmãos. Mas tenha cuidado, seja criterioso naquilo que você ouve. Sabe, eu trouxe um exemplo aqui. Muitas vezes a gente tem assistido coisas, ou escutado coisas que idolatram um sentimento em detrimento da fé. Que falam, eu sinto, então eu faço. Eu sinto, então eu sou. Porque deu vontade, eu vou fazer. É uma paixão louca, desesperada. Mas, meus irmãos, essa definição de amor como paixão avassaladora, que sempre nos faz sentir bem, ela não é bíblica. Amor não é isso. Amor não é simplesmente um sentimento bom e maravilhoso que permanece. A Bíblia define amor como compromisso sacrificial. Seja quando você está se sentindo bem ou quando você não está se sentindo bem. Porque se fosse assim, casamento não se sustentaria. Não é todo dia que você está amando e achando a coisa mais linda do mundo, é a maior maravilha, as mil flores. Tem dia que é difícil. Tem dia que o outro te fere. Tem dia que a gente passa por dificuldades, que o nosso coração não está tão propenso a amar. Mas amar é um conceito de compromisso, dizer, eu vou amar essa pessoa assim como Cristo me amou. Sabe, o amor que Deus fala, que a Bíblia fala para os maridos amarem a sua esposa é como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja quando nós não éramos agradáveis a Ele. Mas por seu amor, Ele nos tornou agradáveis a Ele. Veja o que é amor segundo a palavra de Deus. Aí a gente está escutando um monte de coisa que está falando que amor é paixão, amor é sentimento, amor é só isso. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com as suas fontes. A palavra de Deus mostra que o sentimento deve estar sempre submetido à fé e não o contrário. O coração humano é enganoso, desesperadamente corrupto. Assim também são os nossos sentimentos. E nós devemos confiar mais em Deus e na sua palavra do que nos nossos sentimentos. Não seja ingênuo, meu irmão e minha irmã. As pessoas com quem você conversa e com quem você anda, as coisas que você lê, que você vê, que você assiste, que você escuta, vão influenciar e vão moldar a forma como você vive, a forma como você vê o mundo. E eu queria lhe perguntar, será que nós temos meditado na lei do Senhor? O contraste que o salmista traz é claro. Ao invés de beber de fontes pecaminosas, ouvir o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar com os escarnecedores, o justo bebe da fonte santa e viva da palavra de Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor. E eu me lembro que eu estava um dia desse orando, eu dizia, Senhor, me faz enxergar a vida com os teus olhos, porque às vezes a gente olha para a situação e a gente vê da forma errada, a gente vê as coisas de uma forma errada, e eu dizia, Senhor, me faça enxergar com os teus olhos, eu quero ver como tu vês. O Senhor me ensinou essa oração um tempo atrás, enquanto eu estava orando por isso, me ocorreu algo no meu coração, leia e medite na minha palavra, na palavra, porque através da leitura da palavra você vai aprender a ver o mundo e a vida como Deus vê. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Olhar para a palavra de Deus e usar as lentes da palavra para enxergar o mundo, para enxergar a nós mesmos, para enxergar o próximo, para enxergar a sociedade em que nós vivemos, os nossos problemas, tudo isso. E, meus irmãos, eu queria desafiar você nisso nessa noite. Como tem sido sua vida devocional? Sabe, talvez isso pareça clichê,
Ah, todo mundo fala, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Mas, meus irmãos, isso é tão sério. Uma pergunta sincera, você acredita que Deus pode falar com você? Você acredita que Deus ainda hoje fala, comunica ao seu coração? Você pode experimentar o Senhor? Eu queria dizer que isso é real. Deus fala conosco através da sua palavra. Eu queria lhe incentivar a isso. Leia, medite, pense, reflita sobre a palavra de Deus. Não simplesmente leia como quem está correndo para pegar uma informação rápida, mas gaste tempo na palavra de Deus, sabe? Porque Ele prometeu se revelar a nós. Ele disse lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O problema, meus irmãos, é que a gente acha que Deus não fala mais conosco, que Deus não se revela mais através da sua palavra, mas Deus continua falando. Abra a Bíblia, Ele vai falar com você. Medite na palavra do Senhor. Meus irmãos, a gente parece que não acredita mais nisso, mas quantas vezes, eu posso contar isso aqui, um testemunho pessoal, eu estava meditando, preparando algum estudo, e eu dizia, Senhor, fala comigo. Me mostra o que está aqui nesse texto, e nesse estudo aqui não foi diferente. Fala comigo, me mostra, eu quero entender, eu quero aplicar isso aqui à minha vida. E a gente vai orando, daqui a pouco você começa a ver coisas no texto que você não estava vendo de primeira. Meu irmão, não é por acaso, é graça. É Deus falando conosco, Deus ainda fala, Deus se revela. Mas parece que a gente deixou de acreditar nisso. Parece que a gente deixou de buscar. Deus é um Deus que se revela para o seu povo, Ele é um Deus pessoal. Eu acho isso lindo no Evangelho, meus irmãos. Deus é um Deus que pode ser experimentado. Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, meus irmãos, isso é extraordinário. A mulher samaritana, depois que ela encontrou com Jesus, ela diz, venham e vejam esse homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. O Evangelho é sobre isso. Será que a sua vida já foi transformada por Jesus? Você já teve uma experiência pessoal, transformadora, sabe, com Ele? Esse é o Evangelho, Ele fala conosco ainda hoje. A sua palavra é viva, ela é eficaz na nossa vida. E como eu estava dizendo, meus irmãos, a meditação é uma disciplina espiritual esquecida, infelizmente. Eu queria dar algumas dicas práticas aqui sobre meditação. Algo que eu tenho estudado e buscado praticar, que eu acho que é de extrema importância para a Igreja de Cristo nesse tempo que a gente tem vivido. Primeiro, gaste tempo. Gaste dias meditando na palavra de Deus. Não pegue um texto e diga, não, eu vou ler um capítulo hoje e amanhã eu leio o outro. Gaste um tempinho. Eu não tenho nada contra aquelas pessoas que leem. Tem muita gente que gosta de ler a Bíblia toda, né, num ano e tudo mais. Existem várias técnicas de você fazer isso. É importante para que a gente leia e conheça mesmo todo o conselho de Deus. Mas também é importante parar e com calma ruminar aquele texto. Leia várias vezes o mesmo texto. Pega um texto lá e leia, releia. Se possível, memorize, decore. Uma coisa linda é quando a gente consegue decorar um texto, né? E no momento que a gente está vivendo, o Espírito Santo traz no nosso coração aquele texto que a gente memorizou. Isso é uma arma espiritual que você pode, né, se munir na sua vida espiritual. Pense sobre o texto. O que significa cada palavra? Por que o autor falou isso aqui? O que ele quis dizer com aquilo? Eu acho que isso não é só para pastor, não, sabe, meu irmão? Isso não é só para quem faz seminário, não. É para a glória de Deus. Talvez durante um tempo, né, na Idade Média, se falava na missa em latim, porque não era para ninguém entender. Não era para ninguém estudar a Bíblia, só o clero estudava a Bíblia. Mas para a glória de Deus, meus irmãos, os reformadores foram muito felizes porque entenderam o sacerdócio universal dos crentes. É importante que você tenha um pastor, presbítero, líder, mas você também pode estudar a palavra de Deus, você também pode meditar, você também pode aprender, Deus pode falar diretamente com você, porque por causa de Cristo o véu do templo se rasgou e agora nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, a presença do Pai Celestial. Busque textos que tratam do mesmo assunto na Bíblia. Então, quando você lê um texto sobre um assunto, onde é que tem outros textos que falam sobre essa mesma coisa? Vai atrás, vai no Google lá e pesquisa, sabe? Pesquisa na internet sobre esse texto. Agora, só um parênteses, né? Busque fontes reformadas, porque tem muita gente falando besteira aí na internet sobre a Bíblia. Busque fontes reformadas. Ore para que Deus lhe ensine e lhe ajude a aplicar o texto à sua vida. Pense, em que situações da minha vida eu passo pelas coisas que esse texto está falando? De acordo com o que o texto ensina, será que eu tenho agido corretamente nessas situações? Será que eu preciso me corrigir em alguma coisa? Será que eu posso melhorar como servo de Deus? E ore para que Deus lhe capacite a não ser apenas ouvinte,
mas praticante daquilo que ele falou ao teu coração. Por fim, eu sugiro que você anote aquilo que você aprendeu e como você pode praticar isso no dia a dia. E depois converse com irmãos sobre isso. Converse com o seu pastor, converse com irmãos maduros que podem, né, te aconselhar e caminhar com você. Como isso é bom, meus irmãos. Como isso é maravilhoso. Como isso vai fazer a diferença na sua vida. Mas eu queria dar mais um detalhe aqui. Prestar atenção numa coisa nesse texto. Algo me chamou a atenção. Veja que ele diz assim no começo do versículo 2. Pelo contrário, ou antes, o seu prazer está na lei do Senhor. É uma questão de prazer. O seu corpo, os seus olhos, as suas mãos, os seus pés, eles vão para onde o seu coração é atraído, para aquilo que você tem prazer. Isso é uma lei da natureza. Deus fez a gente assim. A gente corre para onde a gente tem prazer. Tudo começa no coração. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. A sua fonte está onde o seu prazer está. E aí eu te pergunto, onde está o seu prazer? Quais são as coisas que despertam a sua atenção? Quais são as coisas que te atraem? O que você faz quando não tem nada para fazer? Quando você tem tempo livre? Quando você pode escolher? O que você escolhe? Sabe, eu lembro que eu li isso uma vez num livro daquele autor Jerry Bridges e aquilo me chamou a atenção. O que você faz quando você não tem nada para fazer? Você faz aquilo que você tem prazer. Será que a gente tem buscado o Senhor? Será que a gente tem escolhido o Senhor? Será que o nosso prazer está no Senhor? Sabe, meus irmãos, o Evangelho não é um Evangelho que exclui as emoções, mas ele inclui as emoções, ele engloba o homem como um todo. Onde está o teu prazer? O prazer do justo está na lei do Senhor. O que te chama a atenção nas redes sociais? Quais são os filmes que você gosta de assistir? Nas músicas que você ouve? Coloque isso diante do Senhor em oração. Pergunta a Ele, Senhor, será que o meu prazer está nas coisas erradas? Será que o meu prazer está em coisas que não te agradam? No conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, em rodas de escarnecedores? Senhor, redireciona o meu prazer para a Tua lei. Ah, como Deus gosta de ouvir uma oração como essa. Senhor, eu quero amar o que Tu amas e quero odiar o que Tu odeias. Nós precisamos orar assim, meus irmãos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pedir que Deus nos conceda aquilo que Ele nos ordena, porque na verdade sozinhos nós não conseguimos, é tudo graça. Peça para que Ele redirecione o seu prazer no meio da palavra de Deus. Senhor, dá-me prazer em Ti, na Tua presença, na Tua palavra, na Tua santa lei. E meus irmãos, eu queria andar um pouco mais rápido agora no Salmo para a gente concluir e trazer algumas lições gerais. Mas olha, agora que a gente falou das fontes. As fontes do ímpio são o pecado e os pecadores. A fonte do justo é a palavra de Deus, a lei do Senhor. Veja os resultados desses homens. Lembra que eu disse, né? Diz-me tuas fontes, eu te direi quem tu és. Eu te direi os teus resultados. Olha só o que ele diz no versículo 3 e 4. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja só que diferença faz. Olha como é diferente. Os resultados imediatos que estão sendo trazidos aqui. O justo é como uma árvore plantada, firme, aonde? Junto a uma corrente de águas. No devido tempo ele dá o seu fruto, a foragem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele tem alimento, tem nutrição, porque ele está plantado junto ao ribeiro de águas. O ímpio não, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa palha é aquela palha que fica envolvendo o trigo, né? Essa palha que envolvia o trigo ali, porque o trigo ele tem a sementezinha, mas tem uma palha que o envolve, e ela não serve para nada, só para guardar o trigo. Depois quando vai peneirar lá, fica jogando o trigo para cima, e o próprio vento tira a palha e fica só a semente, né, ali do trigo. Ou seja, não dá fruto, porque não tem vida em si mesmo, rapidamente murcha, é disperso pelo vento, não tem sucesso em suas realizações. O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, meus irmãos, pode até oferecer alguns prazeres, alegrias, alguma prosperidade momentânea.
mas não nutrem a alma com sabedoria bíblica. Pelo contrário, lhe apontam e incentivam para caminhos de morte. Mas a lei do Senhor se torna uma corrente de águas que alimenta a alma do justo, dando-lhe sempre sabedoria do alto em como conduzir a sua vida. Mas veja o que diz o texto, a parte final do texto. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O terceiro contraste trazido pelo salmista é os resultados eternos. E eles são diferentes nisso também. Os justos e os ímpios são totalmente diferentes nos resultados eternos. Os ímpios não prevalecerão, não ficarão de pé no juízo, não prevalecerão na congregação dos justos. E o seu caminho perecerá, não terá sucesso, não vai terminar bem. Ele pode até achar que está caminhando bem, mas o seu fim será amargo. A sua vida pode até ser um pouco doce, mas um fim eterno será amargo. Mas os justos, não. Vamos fazer o contraste. O justo prevalecerá, vai ficar de pé no dia do juízo. Ele prevalecerá na congregação. E o Senhor conhece o seu caminho. Ou seja, os ímpios vão perecer e vão ter a reprovação de Deus. Mas os justos vão prevalecer e vão ser aprovados pelo Senhor. O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores levará o ímpio à morte eterna, a perder a sua própria alma, ao choro e ao ranger de dentes. Mas a lei do Senhor conduzirá o justo à vida eterna, ao prazer eterno em Deus e com Deus, por meio de Cristo. Quem é você, meu irmão? Quais são as tuas fontes? Dize-me quais são as tuas fontes, eu te direi quem és. Eu te direi os teus resultados. A palavra de Deus é clara nesse aspecto. E eu queria finalizar fazendo algo que eu acredito que é de suma importância. Uma pergunta que diz assim: onde está Cristo nesse texto? Eu acho que a gente precisa se perguntar isso em cada página da Bíblia. Onde está Cristo? Porque toda a Bíblia é por causa dele, é por ele, é para ele. Tudo aponta para ele. Onde está Cristo aqui, meus irmãos? Eu queria, junto com vocês, passar de novo no texto e enxergar alguns detalhes que talvez tenham passado despercebidos, onde o nosso Redentor estava nesse texto. Cristo, primeiramente, é aquele para quem a lei de Deus aponta. Lembra que lá em Gálatas diz que a lei é o aio, ou seja, o tutor que nos conduz a Cristo? Então, significa lá que, no versículo 2, quando ele diz assim: o seu prazer está na lei do Senhor. Ao meditarmos na lei de Deus, nós seremos conduzidos a Cristo. Porque a lei de Deus, ela aponta para Cristo. Nós vamos perceber quão terrível é o pecado que habita em nós. O quanto nós estamos distantes do padrão de Deus. Não tem como, meus irmãos. É como o povo diz, né? Ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Porque quando você lê, o seu pecado vai ficar claro, como a luz do dia. Se você ler de forma sincera, não hipócrita, o seu pecado vai ficar claro. Eu espero que nessa noite aqui, os nossos pecados tenham ficado claros diante do texto. Até como o pastor falou, lendo Judas, né? Os nossos pecados ficam claros. A Bíblia faz isso conosco. A lei do Senhor nos revela os nossos pecados. E nós vamos ser desafiados a nos arrependermos dos nossos pecados e clamar pelo perdão de Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos conhecer e amar a Cristo. Porque Ele é a única esperança de salvação para pecadores como eu e você. Nós seremos constrangidos e atraídos pelo seu sacrifício. Nós vamos olhar para a cruz e dizer: como pode um homem santo, perfeito, justo e bom morrer por alguém tão vil, tão pecador quanto eu, que não o amava, que não sabia nem da sua existência, nem ainda existia. Eu ainda era pecador quando ele deu a sua vida por mim. E nós seremos convocados a viver uma vida reta diante de Deus, seguindo os passos do nosso Mestre Salvador, ou seja, a lei de Deus aponta para Cristo. Em segundo lugar, nós podemos ver Cristo nesse salmo porque ele é a corrente de águas que alimenta a árvore do salmo, ou seja, o próprio justo. Ele é o ribeiro de águas. Quantas vezes você viu isso no Novo Testamento? Jesus falando que ele é a fonte de águas vivas. Ele olha para a mulher samaritana e ele diz o seguinte: olha, aquele que beber dessa água que você está tirando do poço, ainda vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais
terá sede. Cristo é a fonte de água viva para a minha alma, para a sua alma. Ele é a fonte onde você pode beber, onde você pode, mergulhar e ser saciado. Porque esse mundo, meus irmãos, ele dá água, mas é uma água salobra, é uma água que não sacia. Você bebe, quanto mais você bebe, mais você tem sede. Mas a água que Cristo dá, ela mata a sede da alma. E não só por um momento, mas por toda a eternidade. Nós também podemos ver Cristo quando ele fala de caminho. Cristo é o caminho do justo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14,6. A palavra justo no original, ela implica em estar no caminho certo, no caminho correto. Se o ímpio significa desviar-se do caminho, o justo é aquele que está no caminho certo. É aquele que está em Cristo, que está no caminho que leva ao Pai. E é interessante porque, inclusive, o texto diz que o caminho dos ímpios perecerá. E perecer, no original, é ser desertado ou ser abandonado. Ou seja, quando nós não seguimos o caminho proposto por Deus, que é o próprio Cristo, nós somos abandonados por Deus à nossa própria sorte. E assim sofremos a justa punição pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. O fim natural do homem pecador é a morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não se acabe, o seu caminho não vai perecer, mas tenha a vida eterna. Eu queria terminar dizendo o seguinte: não saia daqui achando que se você simplesmente meditar na lei de Deus de dia e de noite você vai ser salvo. A sua vida vai estar tudo resolvido. Essa não é a mensagem da Bíblia. Entenda o todo, entenda o que está por trás disso. Nós devemos sim meditar na palavra de Deus, mas o mais importante é aprendermos que a palavra de Deus, o que ela nos ensina. E o principal ensinamento dela é uma pessoa, Cristo. A palavra de Deus nos revela Cristo, o único homem perfeitamente justo, o único homem que fez tudo isso aqui de cabo a rabo e nunca errou. Nunca pecou, sempre andou no caminho reto, sem se desviar. Acertou todos os alvos propostos por Deus para a sua vida. Ele veio ao mundo, viveu de forma perfeita. Morreu no lugar dos pecadores, como eu e você, pagando o preço da ira de Deus, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Jesus é a fonte de vida. Diz-me as tuas fontes, e eu te direi quem tu és. Jesus é a fonte da vida, é a fonte do justo, é a fonte que nos leva, que nos alimenta para toda a eternidade. Ele sacia a sede da alma. Você tem bebido dessa fonte, meu irmão? Cristo é a fonte da sua alma. Apenas estando nele é que você pode viver o que esse salmo diz. A sua alma pertence a Cristo. Cristo é a razão da sua esperança na vida e na morte. É dele que vem a alegria e o propósito da sua vida. A gente precisa se fazer essas perguntas. Mesmo você que está na igreja há muito tempo, sabe? Faça essas perguntas ao seu coração. Não brinque com isso. Essa é a pergunta mais séria da sua vida. Dela depende a sua eternidade. Não se contente apenas em ter uma religião, em frequentar uma igreja, em ser membro da igreja do Catolé, em ser uma boa pessoa, em fazer boas coisas. Isso não vai ser suficiente no dia do juízo diante de Deus. A sua alma está plantada junto ao ribeiro de águas que é Cristo. É interessante porque essa palavra plantada no original, ela dá a ideia de transplantado. Então é como se foi tirado de um lugar e colocado num lugar melhor. Foi transplantado ali. Aquela árvore não nasceu ali, mas ela foi transplantada, ela foi colocada ali. Nós não nascemos plantados junto ao ribeiro de águas. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos distantes de Deus. Nós não somos bons por natureza, nós somos maus por natureza. Nós nascemos plantados em um lugar onde não tem alimento, onde não tem vida, onde não tem graça. Mas somente por meio do arrependimento e da fé em Cristo é que nós podemos ser transplantados para junto à fonte de águas vivas.
Eu lhe pergunto nessa noite, isso já aconteceu com você? Você já foi transplantado para junto da fonte de águas vivas que é Cristo? Se você ainda não está em Cristo, se Ele ainda não é a fonte da sua alma, eu quero te dizer nessa noite, com muito carinho pela sua alma, corra para os pés dele. Corra hoje mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Sabe, abandone tudo que te afasta de Deus. Corra para os pés dele, porque essa é a única esperança da nossa alma. Porque as coisas dessa vida passam, e a vida passa num sopro, rapidamente, mas a eternidade está batendo na porta. E quando ela chegar, o que Deus vai dizer da tua alma? Quais são as tuas fontes, meu irmão? Arrependa dos seus pecados e corra para a fonte de águas vivas. Mas se você está em Cristo, talvez você esteja me escutando e seu coração arda pensando nisso. A minha fonte é Cristo. Eu quero lhe dizer também, busque conhecê-lo mais. Mergulhe mais. Sabe, aprofunde mais suas raízes. Beba mais dessa água viva. Busque conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo a cada dia mais. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Infelizmente, você vai se desviar do caminho em algumas curvas da vida. Você vai errar o alvo em alguns momentos. Talvez você até se acostume com a amizade de alguns pecadores de vez em quando. Mas se a sua vida pertence a Cristo, enquanto você meditar na lei do Senhor, você vai andar cada vez mais perto dele e cada vez mais longe do pecado. E a perfeição de Cristo, meus irmãos, cobre a nossa imperfeição. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê sozinhos, mas Ele vê o sangue de Cristo, se é que nós já somos lavados nesse sangue. Ele vê o sangue de Cristo e Ele se agrada. Mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós sendo falhos, mas o sangue de Cristo é perfeito e Ele nos purifica de todo pecado. Isso é graça. Eu queria terminar lendo o texto que Jesus disse lá em João capítulo 7. No último grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é meu desejo para cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, pastor.